Bom dia, gratidão a todos. Vamos ao capítulo 47, Autobiografia de um Yogi. Volto para o Ocidente. Dei muitas lições de yoga na Índia e nos Estados Unidos, mas devo confessar que me sinto extraordinariamente feliz, como hindu, em dar uma aula a estudantes ingleses. Os membros da minha classe de Londres riram compreensivamente. Não havia agitação política que perturbasse a nossa paz e yoga. A Índia era agora uma recordação sagrada. É setembro de 1936. Estou na Inglaterra para cumprir uma promessa feita há 16 meses de voltar a Londres para outras conferências. A Inglaterra também é receptiva à mensagem intemporal da yoga. Repórteres e cinematografistas fervilhavam como enxames em meu apartamento de Grosvenor House. O Conselho Nacional Britânico da Fraternidade Mundial de Credos organizou uma reunião em 29 de setembro na Igreja Congregacionista de Whitefield, onde falei à Assembleia sobre o importante tema: como pode a fé na fraternidade salvar a civilização? As palavras em Caston Hall, às 20 horas, atraíam multidões tão grandes que em 2 noites os excedentes esperaram no auditório de Windsor House para a repetição da palestra às 21h30. A frequência às classes de yoga nas semanas seguintes aumentou tanto que o Sr. White se viu obrigado a providenciar nossa transferência para outro salão. A tenacidade inglesa encontra admirável expressão nas relações espirituais. Depois de minha partida, os estudantes de yoga em Londres organizaram-se lealmente em um centro de Self-Realization Fellowship, mantendo suas reuniões semanais de meditação durante os amargos anos da Segunda Guerra Mundial. Semanas inesquecíveis na Inglaterra, dias de passeios turísticos em Londres e no campo. O Sr. White e eu usamos o Ford tão fiel para visitar o local de nascimento e a tumba de grandes poetas e heróis da história britânica. Nosso pequeno grupo partiu de Southampton para Estados Unidos em fim de outubro no Bremen. A visão da majestosa Estátua da Liberdade no porto de Nova York provocou um nó de alegria e de emoção em nossa garganta. O Ford, um pouco danificado por suas lutas em solos antigos, ainda era possante. Agora fazia, sem dificuldades, a viagem transcontinental até a Califórnia. Em fins de 1936, chegamos ao centro de Monte Washington. As festas de fim de ano são sempre celebradas em nosso centro de Los Angeles, com uma meditação coletiva de 8 horas, em 24 de dezembro, o Natal espiritual. Prosseguindo no dia 25, com um banquete, o Natal social. As festividades neste ano foram ampliadas pela presença de amigos e discípulos vindos de cidades distantes para dar as boas-vindas aos 3 viajantes internacionais. Uma nota falando que desde 1950, essa meditação longa, né, de 8 horas, 24 de dezembro, vem se realizando em 23 de dezembro. Os membros da Self-Realization Fellowship em todo o mundo também comemoram o Natal desta forma. Em casa e nos centros e templos da Self-Realization, reservando um dia do período natalino para meditação profunda e oração. Muitas pessoas dão testemunhos do grande auxílio e bênção espiritual recebidos durante essa prática anual iniciada por Paramahansa Yogananda.
Paramahansaji também estabeleceu um conselho de oração, igualmente sediado no centro de Monte Washington, núcleo do Círculo Mundial de Orações da Self-Realization Fellowship, onde se ora diariamente pelos que pedem ajuda para resolver ou dissolver seus problemas particulares. Bom, à noite nos reunimos em volta de uma enorme e cintilante árvore de Natal, perto da lareira onde crepitavam achas de cipreste aromático. Hora dos presentes, trazidas de regiões longínquas do mundo, Palestina, Egito, Índia, Inglaterra, França, Itália. Com que cuidado o Sr. White contava nossas malas em cada ponto de transferência no estrangeiro, para evitar que mãos sorrateiras recebessem os tesouros destinados aos entes queridos nos Estados Unidos. Fragmentos de oliveira sagrada da Terra Santa, delicadas rendas e bordados da Bélgica e da Holanda, tapetes persas, chales de caxemira de admirável textura, bandejas de madeira de sândalo, perenamente perfumadas de Missouri, pedras conhecidas como olho do touro de Shiva, das províncias centrais, antigas moedas hindus de dinastias há muito extintas, vasos e taças incrustadas de joias, miniaturas, tapeçarias, incenso, perfumes, estamparias de algodão Swadeshi, trabalhos em laca, esculturas em marfim de Missouri, chinelos da Pérsia com sua curiosa ponta em forma de interrogação, antigos e pitorescos manuscritos com iluminuras, veludos, tecidos brocados, gorros de Gandhi, cerâmica, azulejos, peças em bronze, tapetes para oração, um saque a 3 continentes. Um a um distribui os pacotes vistosamente embrulhados dispostos em enorme pilha sobre a árvore. Irmã Gianamata estende uma longa caixa à Santa Senhora Americana de doce olhar e profunda realização que, durante minha ausência, ficara responsável pelo centro de Monte Washington. Retirando os envoltórios do papel, ela ergueu um sari de seda dourada de Benares. Obrigada, Senhor. Isto traz à minha presença o Fausto da Índia. Senhor Dixon, o pacote seguinte continha um presente que eu comprara num bazar de Calcutá. O Senhor Dixon vai gostar disso, pensara eu naquele dia. Discípulo muito querido, o Senhor E. Dixon estivera presente a todas as festas de Natal desde 1925, ano da fundação do Centro de Monte Washington. Nesta 11ª celebração anual, ele estava à minha frente, desatando as fitas de um pacote oblongo. A taça de prata, lutando contra a emoção, ele contemplou o presente, uma taça alongada para a bebida. Sentou-se a alguma distância, como se estivesse perplexo. Sorri carinhosamente para ele, antes de retomar meu papel de Papai Noel. A noite de exclamações encerrou-se com uma oração ao doador de todas as dávidas, e a seguir um grupo entoou canções de Natal. Alguns dias mais tarde, o Sr. Dixon conversava comigo. Senhor, disse ele, permita-me que lhe agradeça agora pela taça de prata. Não pude encontrar palavras na noite de Natal. Eu trouxe o presente especialmente para o senhor. Esperei esta taça de prata por 43 anos. É uma longa história que venho guardando comigo. O Sr. Dixon olhou-me timidamente. O começo foi dramático. Eu estava me afogando. Meu irmão mais velho tinha me empurrado por brincadeira por dentro de uma lagoa de 4,5 metros de profundidade, numa pequena cidade de Nebraska. Eu tinha então apenas 5 anos. Quando eu ia afundando pela segunda vez,
uma ofuscante luz multicolorida apareceu, preenchendo todo o espaço. No centro havia a figura de um homem com olhos tranquilos e sorriso confortador. Meu corpo afundava pela terceira vez quando um dos companheiros de meu irmão dobrou um alto e delgado salgueiro até a água, de modo que eu pude agarrá-lo com meus dedos desesperados. Os meninos me içaram para a margem e me prestaram com êxito os primeiros socorros. 12 anos mais tarde, já um jovem de 17 anos, visitei Chicago com minha mãe. Era setembro de 1893. O grande Parlamento Mundial de Religiões realizava suas sessões. Mamãe e eu descíamos uma das ruas principais quando tornei a ver o poderoso clarão de luz. Alguns passos adiante, caminhando calmamente, estava o mesmo homem de quem eu havia tido a visão. Ele aproximou-se de um grande auditório e sumiu por trás da porta. Mamãe, exclamei, aquele era o homem que apareceu quando estava me afogando. Ela e eu nos apressamos a entrar no edifício. O homem estava sentado na plataforma destinada aos conferencistas. Logo descobrimos que era Swami Vivekananda, que era um discípulo do mestre crístico Ramakrishna Paramahansa. Era Swami Vivekananda da Índia. Quando ele terminou sua comovente palestra, adiantei-me para conhecê-lo. Sorriu-me bondosamente, como se fôssemos velhos amigos. Eu era tão jovem que não sabia como expressar meus sentimentos, mas em meu coração tinha esperanças de que ele se oferecesse para ser meu instrutor. Ele leu o meu pensamento. Não, meu filho, eu não sou o seu guru. Vivekananda, com seus olhos belos e penetrantes, fitou profundamente os meus. O seu mestre virá mais tarde e lhe dará uma taça de prata. Depois de pequena pausa, Vivekananda acrescentou sorrindo. Ele lhe derramará mais bênçãos do que você poderia receber agora. Fui embora de Chicago alguns dias depois, continuou o Sr. Dixon, e nunca mais vi o grande Vivekananda. Mas cada uma de suas palavras ficou indelevelmente gravada no mais íntimo da minha consciência. Passaram-se os anos. Nenhum instrutor apareceu. Uma noite, em 1925, orei profundamente para que o Senhor enviasse o meu guru. Algumas horas mais tarde, foi despertado do sono pelos acordes de uma suave melodia. Um grupo de seres celestiais, tocando flautas e outros instrumentos, surgiu diante de meus olhos. Depois de encher o ar com gloriosa música, os anjos desapareceram vagarosamente. Na noite seguinte, assisti pela primeira vez a uma de suas conferências aqui em Los Angeles, e então soube que minha oração fora atendida. Sorrimos um para o outro em silêncio. Durante os últimos 11 anos, fui seu discípulo de Kriya Yoga, continuou o Sr. Dixon. Às vezes eu cismava com a taça de prata. Estava quase convencido de que as palavras de Vivekananda eram apenas metafóricas. Mas na noite de Natal, quando o Senhor me entregou a pequena caixa, vi junto à árvore pela terceira vez na vida a mesma claridade ofuscante. No minuto seguinte, eu contemplava o presente do meu guru, profetizado por Vivekananda 43 anos antes, a taça de prata. O Sr. Dixon encontrou-se com Swami Vivekananda em setembro de 1893, no mesmo ano em que Paramahansa Yogananda nasceu, 5 de janeiro. Vivekananda evidentemente sabia que Yogananda havia encarnado novamente e queria os Estados Unidos para ensinar a filosofia da Índia. Em 1965, o Sr. Dixon, ainda saudável e ativo, aos 89 anos, recebeu o título de Yogacharya, instrutor de yoga, em cerimônia realizada na sede central
da Self-Realization Fellowship em Los Angeles. Frequentemente ele meditava por longos períodos com Paramahansa Ji e nunca deixou de praticar Kriya Yoga 3 vezes ao dia. 2 anos antes de sua morte, ocorrida em 30 de junho de 1967, Yogacharya Dixon fez uma palestra aos monges da Self-Realization. Contou então um detalhe interessante que esquecera de mencionar a Paramahansa Ji. Disse: quando subi a plataforma do conferencista em Chicago para falar com Swami Vivekananda, antes que eu pudesse cumprimentá-lo, ele me disse: meu jovem, quero que fique fora da água. Terminamos aqui o capítulo de hoje. Respira profundamente, relaxa o corpo, desde os pés, relaxa os braços, as mãos, relaxa o rosto. Vamos hoje fazer a respiração alternada. Tapa as duas narinas, abre um lado, respira. 4, segura. 4, solta do outro lado. 6, do lado que soltou, respira. 4, segura. 4, solta do outro lado. 6, do lado que soltou, respira. 4, segura. 4, solta do outro lado. 6, do lado que soltou, respira. 4, segura. 4, solta do outro lado. 6. Respira agora profundamente. Mantenha o corpo relaxado. Fecha os olhos e vamos ficar em silêncio alguns minutos, buscando lembrar e focar nas passagens desse capítulo que ficaram e fizeram eco em seu coração e sua memória. Fecha os olhos, respira profundamente. Respira profundamente.
e abra os olhos devagar. E assim termina o capítulo de hoje. Gratidão e até amanhã, se Deus quiser.